Vamos começar já na nossa meditação hoje, né? Então, que bom que você está aqui. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma devocional, mais um momento para estarmos diante da palavra do Senhor, buscando a presença dEle, a orientação dEle para as nossas vidas. E eu queria, nesse momento, orar por você, por sua casa. Deus, obrigada, Jesus. Obrigada por essa vida que está aqui, Deus amado, conectada comigo, através da internet, né? Através das redes sociais. Obrigada por essa bênção, Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que nos une. Nós estamos aqui com um único propósito, que é buscar o Senhor, a Tua presença. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor visite essa vida agora. Abençoa ela, abençoa a família dela, abençoa o lar, abençoa os sonhos, abençoa, Pai, a família, abençoa tudo que o Senhor tem colocado nas mãos dela. Pai, que seja uma pessoa confiante no Senhor, buscando o Senhor e reconhecendo o Senhor em todos os teus caminhos. Pai, só o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos reunidas através da internet para buscar e aprender mais e mais o Senhor. E que nessa meditação o Senhor me use através do agir do Teu Espírito Santo. Seja o Senhor falando, o Senhor ministrando. Me use conforme a Tua boa vontade. Nós pedimos assim, eu peço assim ao Senhor. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, mas me use, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, vamos hoje já começar a nossa reflexão do dia. Hoje eu estava, e a nossa devocional, né, desse tempo que nós aprendemos mais o Senhor. Hoje eu estava fazendo meu treino, né, agora um pouco mais cedo, e eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes. Todas as vezes que eu estou ali naquele momento da academia, né, fazendo a sequência de treinos, eu fico ouvindo as mensagens do pastor Hernandes. Eu gosto muito da forma, ele é um homem de Deus, né? Mas eu gosto muito do tom da voz. Ele é um gentleman, né? Um homem de Deus. E ouvir ele ministrar a palavra, quanto eu tenho aprendido através do Senhor, através da vida do pastor Hernandes, né? E eu passo até essa dica para você. Tem muito vídeo dele no YouTube, muitas pregações, muitos estudos para edificar, né? Nos edificar. E hoje ele estava comentando sobre a questão de nós estamos vivendo na nossa geração hoje uma geração muito ativista. Nós temos muitas atividades, nós temos muitas coisas a fazer, nós temos rotinas intensas. E eu falo por mim, e eu admito isso. Ontem mesmo, na hora de chegar em casa, ontem eu dei aula de noite, né? Então eu já cheguei em casa mais tarde, aula de pintura, né? E eu estava tão cansada, e na verdade eu estou muito cansada, com o corpo muito cansado, né? Sem energia. Eu reconheço que eu estou assim, né? Quase com esgotamento físico mesmo. E eu estava orando, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque esse é o ativismo dessa geração. Nós temos muitas coisas, né, urgentes para fazer. Nós temos muitas atividades para cumprir. Nós temos muito que entregar, muito que resolver. Nós temos aqueles que têm filhos, que têm as suas rotinas, as suas agendas. Hoje em dia as crianças de 4, 5, 6 anos têm atividade todos os dias da semana, né? Fora as coisas que as crianças têm que fazer, quer brincar, quer estudar, quer ter um momento em família. E nós, mães, nós sobrecarregamos com isso, para cumprir não só as nossas agendas, como a agenda dos nossos filhos, dos nossos cônjuges. Temos tantas coisas para resolver. Só que no ativismo que nós estamos vivendo, né, nessa geração, nós estamos correndo atrás das coisas urgentes. Mas temos tido pouco tempo para as coisas realmente importantes. E a gente vai precisa pedir discernimento ao Senhor, discernimento de Deus, para distinguir o que é importante e o que é urgente. Urgente, esse ativismo, tudo que a gente tem que resolver para hoje, e às vezes o que tem acontecido é que nós temos deixado que o urgente ocupe o lugar do importante. E o que é o importante? O
que é de mais importante nas nossas vidas e o que a gente precisa lidar com importância devida. O mais importante para nós é buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Não só de palavras, não só de rotina, não só de momento devocional, mas buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Buscarmos aprendermos mais dele, buscarmos a tua presença, buscarmos a tua orientação, a tua correção, o seu perdão, clamarmos por força, por graça, por acalmar a nossa mente. Nos momentos que você tem essas crises, talvez crises de ansiedade, ou crises de pânico, ou medo, ou euforia, é a hora de você fechar sua porta no secreto, trancar você no secreto e buscar o Senhor de todo o teu coração. Isso é o mais importante. Nós temos os urgentes, mas atenção, a gente precisa alertar para isso. E aí a gente precisa ser muito sincera conosco, porque a gente não vai enganar ao Senhor. Você tem buscado Ele como mais importante? Ou o seu momento de buscá-lo em secreto, no seu momento de oração, no seu momento de desabafar com Ele e conversar com Ele, tem ficado sempre por último, sempre depois? Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, porque é isso que tem acontecido com a nossa geração. E principalmente, eu falei agora dos filhos, né? E eu ouvindo o pastor Hernandes nessa pregação falar, era um evento de mulheres. E ele falando assim, do que nós temos clamado pelos nossos filhos? O que nós temos pedido para os nossos filhos? Será que nós temos pedido para os nossos filhos, para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso casamento, pedindo a Deus, ou melhor, ofertando a Deus em consagração os nossos filhos? Deus, eu consagro ao Senhor. Tudo que meu filho fizer, tudo que eu fizer, tudo que nós fizermos em família está consagrado ao Senhor. E veja, quando nós consagramos algo a Deus, deixe que Deus tome conta, deixe que Deus faça, porque às vezes nós estamos nos preocupando tanto, por exemplo, com as carreiras que os nossos filhos terão, né, com as escolhas que eles farão para eles, ou no nosso sentido de o nosso dever, né, em conduzi-los e ajudá-los, mas nós estamos nos esquecendo de consagrar eles a Deus. Deus, esses são os meus planos, esses são os meus sonhos, esses são os nossos projetos para a nossa família, mas eles estão consagrados a Ti. Eu estou consagrado ao Senhor. Então, faça em mim conforme o Teu querer. Faça na vida dos meus filhos conforme o Teu querer. E veja, você que é mãe, tem que ter muita coragem para fazer isso nas gerações atuais. E talvez esteja faltando para nossa geração, e eu falo para mim também, como mãe, a coragem de todos os dias e consagrar. Não é nem coragem, é disciplina, é esse secreto. Senhor, o mais importante é que os meus filhos sirvam ao Senhor, testemunhem ao Senhor. E a gente tem que tomar cuidado, porque a atividade intensa da nossa geração, desse dia a dia, desse tempo tão eufórico que nós estamos vivendo, nós estamos passando a mesma coisa para os nossos filhos. Muito ativismo, muita coisa urgente para fazer, mas pouco tempo para o importante. Buscar a Deus, estar em família, conversando em família, cuidando uns dos outros, né? E aí a gente tem gerações de crianças cada vez mais com um psicológico, né, abatido, desalinhado. Nós temos muitos casos assim, já de crianças mais cedo, né, começando a fazer algo que antes a gente só via isso na adolescência. Graças a Deus temos acesso a isso. Tem profissionais hoje que estão sendo capacitados também para isso, mas é fluxo de um ativismo de uma geração, onde está tudo meio que desalinhado. Vocês não estão tendo essa impressão? Que as coisas estão parecendo que estão fora do lugar e devem realmente estar. Muita coisa urgente.
mas o mais importante tem sido deixado de lado, que é buscar o Senhor, consagrar os nossos dias a Ele. A devocional que nós vamos fazer hoje, o texto, a gente vai meditar rapidamente num texto que está no livro de Miqueias, está em Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Se você está com a sua Bíblia, dá para abrir, mas senão eu vou ler para você. Diz o seguinte, esse versículo: e quanto aprendizado, um só versículo e tanta coisa o Senhor para nos ensinar através dele, que diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a tua palavra para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Em outra tradução, na NVI, fala assim: tu não permaneces irado, mas sempre tem prazer em mostrar amor. A gente precisa entender que toda vez que a gente está aqui, né, e quando você buscar esse secreto, buscar o importante, né, a presença de Deus na tua vida, que é algo que você tem de mais importante, que você coloque seu coração no modo operante de meditação, e não aquela meditação, né, que muita gente pratica, que deixa a mente esvaziar, e tudo certo, é válido, né, para determinado, enfim, né, mas nós não estamos falando dessa meditação, nós estamos falando da meditação no Senhor, meditar na palavra dele. É o que a gente faz aqui, né? Você pega um versículo e começa a meditar naquela palavra, e você começa a orar e começa a pedir a Deus que fale ao teu coração, fale mais profundamente em como você aplicar aquilo na tua vida. A meditação, a gente precisa focar então na palavra, focar em Deus. Esse seu momento do seu secreto, né? É uma dica para você fazer. Como que você vai buscar Deus em secreto? Como você vai dar a Deus o mais importante do seu dia? Como que você vai realmente e de fato e na prática colocar isso em prática na tua vida? É assim. Medite primeiramente no Senhor, né? A sua meditação focar em Deus, focada nos atributos dele. Quem é Deus? Quais são os atributos de Deus? Né? O que Deus fez, o que Deus é. Começa a falar: Senhor, o Senhor é Deus soberano, o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é Deus que pode todas as coisas, o Senhor é Deus que está em todos os lugares, o Senhor é um Deus que sabe de todas as coisas, o Senhor é Deus que me formou, o Senhor é Deus que me conhece, o Senhor é Deus que deu a minha casa, o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. E aí você começa a se lembrar dos atributos de Deus. Depois você vai também focar nas promessas dele. Nós temos estudado aqui todos os dias versículos que falam das promessas do Senhor para as nossas vidas. Deus tem promessas para a tua vida. Deus tem promessas para cada um de nós. A palavra do Senhor é cheia de promessas de Deus. Medite nas promessas, medite na palavra, e tudo você vai ver que tudo isso glorifica o Senhor. Quando você começa a buscá-lo de todo o teu coração, a tua vida começa a glorificar a Deus e tudo vai mudando aqui dentro. A gente começa a reconhecer e a perceber a cada prática dessa como Deus é inigualável, como Deus é incomparável, como não existe outro Deus como o nosso Deus. Simplesmente pelo fato de você buscar a Ele, estudar a palavra dEle, meditar nessa palavra, né? E aí, qual é a grande chave que muda na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso dia a dia? Porque a gente falou de ação prática, certo? Como é que eu vou buscar a Deus, né? E aí a gente já falou, faça assim, né? Vá no seu quarto, faça isso, como nós falamos até agora. Mas para que isso? Para que você aprenda sobre Ele. Quem é Deus? Não há como você amar quem você não conhece. Não há como você confiar em quem você não conhece. Não há como você esperar e crer e colocar toda a tua vida nas mãos de alguém que você não conhece. Não é verdade?
Então, como que você vai conhecer a Deus se você não tem buscado verdadeiramente? E a tua fé vai sendo fortalecida em cada vez que você busca mais e mais. E isso se dá também no secreto. Deus, quando você também conhece mais e mais o Senhor e vai conhecendo mais dele, entendendo mais sobre ele, você consegue ter mais autoridade para falar para as pessoas sobre esse Deus. Você vai falar para os teus filhos, não de um Deus que você ouviu falar, mas um Deus que você conhece e se relaciona. Você vai falar para as pessoas que convivem com você, seus colegas de trabalho, colegas da escola, faculdade, enfim, de um Deus que você conhece. E aí você pode falar e as pessoas vão, realmente ela conhece mais de Deus do que eu, né? Eu não sabia que Deus tinha feito isso, ou eu não sabia que isso estava na palavra dele. Enfim, você vai começar a ver que quanto mais você conhece a ele, mais autoridade você tem para falar sobre ele. E outra coisa, gente, essa promessa de hoje faz a gente meditar que Deus é realmente incomparável. Olha o que diz: quem é, ó Deus, semelhante a ti? Não há, gente, nada, nem ninguém, nem nenhum outro Deus, nenhuma outra força, nada que se compare a Deus em glória, em poder, em santidade, em justiça, em fidelidade, em amor, em graça e misericórdia. Não há quem se compare ao nosso Deus. Fale isso, glorifique ao Senhor através disso, através dessas palavras. Glorifique ao Senhor. Não há outro Deus como o seu Deus. E é nele que você confia, é nele que você busca, é nele que você ora. Deus é incomparável e inigualável. Ele também é incomparável em perdoar. A palavra fala que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O verbo, gente, quando a gente fala em perdoar, né, do hebraico, fala que ele carrega a nossa culpa. Ele nos perdoa porque ele carrega a nossa culpa e nos livra da punição do pecado. Que bom a gente saber que nosso Deus é esse. Porque pensa, quando os nossos filhos, é só para um exemplo, mas quando os nossos filhos ou as crianças que convivem conosco erram, né, ou os nossos adultos, os nossos cônjuges, os nossos familiares, a nossa família que convive com a gente, quando alguém erra e nos fere, o que a gente fica esperando? O que você fica esperando quando isso acontece? Um pedido de desculpas. E desculpa, eu errei, eu falei errado, eu fui grosseiro, eu falei de um modo que não era para ter falado. É ou não é? A gente fica aguardando um pedido de desculpas. E por que com o Senhor seria diferente? O Senhor também espera que a gente faça isso. Senhor, me desculpa. Me desculpa, não era para ter feito isso, eu devo ter chateado o Senhor, eu sei que eu chateei, eu sinto que foi uma atitude errada. Por que a gente não faz isso com Deus? Se a gente espera, se você espera que aquela pessoa que você mais ama te chateou por conta de um comentário e você não ter feito isso com Deus. A gente precisa, e Deus, ele é incomparável em perdoar, e a Bíblia fala que ele esquece as nossas transgressões, né? Ele também é incomparável, gente, em conceder misericórdia, né? Ou na outra versão que fala, o Senhor tem prazer em mostrar amor. O Senhor tem prazer em mostrar misericórdia, e ele não retém a ira dele para sempre. Isso para nós, gente, é motivo de grande alegria saber que o nosso Deus tem prazer na misericórdia. Deus nunca, nunca vai rejeitar o clamor de um coração arrependido, contrito, amargurado, né? Que reconhece as suas falhas, que reconhece as suas transgressões e o erro. Que bênção para a gente saber hoje. Sabe por quê? Porque talvez o que esteja te impedindo a estar no secreto diante de Deus, estar ali com Ele diante do Senhor, né? Todos os dias buscando o sentimento de culpa que você pode ter, o sentimento de
Ai, eu já transgredi tanto quanto a Deus, né? Eu tô tão, enfim, me sinto tão culpada que eu não tenho nem coragem de chegar para Deus para conversar com Ele. Pô, gente, tem tanta gente que pensa assim. Tem tanta gente que se culpa, se condena e ainda por cima se vê incapaz de buscar ao Senhor. Mas essa palavra de hoje fala que o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Essa palavra de misericórdia do hebraico, ela vem da benignidade, da bondade, da benevolência. Misericórdia também, quando a gente fala sobre isso, significa que nós temos o castigo que a gente merece, mas Deus, por ser rico em misericórdia, não nos dá. Diferente da graça, que é uma graça que a gente não merece, mas o Senhor, por tamanha graça, tamanho amor, nos dá. Então, que você possa saber que a misericórdia de Deus é para todo o seu povo, que a bondade dele é infinita e que você possa se dedicar o seu tempo para você se relacionar com esse Deus que é incomparável, que é inigualável, que você tenha tempo para cuidar da coisa do mais importante na sua rotina, que é o seu tempo de comunhão diante do Senhor, rasgando ali o teu coração, dobrando o seu joelho, clamando pelos teus filhos, clamando pelo teu casamento, clamando pela tua família, clamando pelo teu emprego, clamando por qualquer coisa, mas faça isso em secreto. Em nome de Jesus, em secreto digo, faça isso no seu tempo, você e Deus. Que em nome de Jesus, Deus, através do teu Espírito Santo, te dê sabedoria e discernimento para você não permitir que as coisas urgentes da nossa vida abafem o que é mais importante, porque é isso que tem acontecido. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus, que é rico em misericórdia, tenha misericórdia de nós, porque é por conta dessa misericórdia que nós não somos consumidas. Glórias a Deus por isso, né? Então, amém. Então, vamos aproveitar, buscar a Ele de todo o nosso coração, conhecê-lo, nos relacionarmos com Ele, conhecermos Ele mais e mais conhecer, mais e mais nos relacionar. E vai valer muito a pena. Amém? Então, essa foi a nossa reflexão de hoje. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus ministre o teu coração. Obrigada pela sua companhia. É uma bênção ter a tua companhia aqui, fazendo a minha devocional. E hoje eu fiz a devocional realmente com vocês. Aqui nesse mesmo momento, refletindo, pensando na palavra de Deus, né? E compartilhando já. Que Deus te abençoe, viu? Receba um abraço. A gente volta a se ver amanhã. Então, aqui ao vivo pelo Instagram, às 7h30 da manhã, se assim o Senhor permitir. E o conteúdo do YouTube, também com a gravação, para que você possa ouvir, compartilhar e refletir na palavra. Que Deus abençoe, viu? Grande abraço.